Você sabe qual a principal ferramenta utilizada por um consultor de alimentos? É a elaboração e o preenchimento de planilhas. Meu nome é Karina Vale e eu vou te mostrar a importância das mesmas. Durante o fluxograma das preparações, várias etapas operacionais elas vão existir e dentro delas podem sim existir algumas falhas que podem levar ao comprometimento da segurança do meu alimento. Falhas que podem estar gerando a existência de alguns tipos de perigo, como por exemplo os micro-organismos e ocasionando as doenças transmitidas por alimentos, ou até mesmo gerar prejuízos ao proprietário do meu estabelecimento. A RDC 216 de 2004, ela preconiza que alguns registros sejam efetuados durante essas operações a fim de prevenir ou minimizar tais riscos na ocorrência dessas doenças. Esses registros, eles devem ser registrados através de planilhas, das quais elas devem ser elaboradas de acordo com o que preconiza justamente a RDC 216 e principalmente atender às necessidades e realidade dessa sua empresa. Essas planilhas elas devem ser escritas de formas objetivas e claras, para que elas possam fornecer dados da onde o perigo ele pode estar sendo surgido, ou principalmente ele surgir como dados de parâmetro de melhoria. Além dessa segurança que essa planilha ela vai me trazer, ela também vai servir para mim como um material de apoio dentro de todo o meu controle da minha produção. É importante a gente observar que para um consultor na área de alimentos, que ele atua principalmente com o controle e o domínio dessas planilhas, ele vai fazer com que o erro, as falhas existentes dentro do processo de preparação seja observada de uma forma mais rápida e, consequentemente, a monitorização desses procedimentos possam ser efetuados de uma forma mais rápida, segura e talvez até mudando a forma de agir. Com as planilhas feitas de forma clara, objetiva, atendendo à realidade e à necessidade do meu estabelecimento, para você que deseja ser um consultor na área de alimentos, um dos principais objetivos é a praticidade e a rapidez para você poder solucionar todas as não conformidades surgidas durante o período, principalmente que você não está dentro da empresa. Porque muitas vezes um técnico em nutrição que ele atua permanentemente dentro dessa unidade, no qual ele está ali presente todos os dias, o processo de operação dentro desse meu fluxograma, ele pode evitar, prevenir, corrigir, treinar, né, e pedir para que esse meu manipulador refaça a operação. Um consultor, muitas vezes ele vai trabalhar uma vez por semana. E como que ele vai estar presente dentro dessa unidade, prevenindo as falhas ou minimizando, né, os efeitos que elas possam ter causado no alimento? Por isso que é tão importante esse meu consultor na área de alimentos, ele ter essa segurança e praticidade na elaboração dessas minhas planilhas, para que elas sejam dados que vai fazer com que a gente haja de uma forma muito mais rápida dentro de toda a cadeia da preparação desse meu alimento. E aí, quais são os tipos de planilha que a RDC 216 ela vai me preconizar? Bom, geralmente, quando a gente fala em RDC, é a legislação maior, né? E aí, como referência, e já que é a primeira legislação, eu utilizei como base a 216, porque é ela que vai preconizar muito em cima dessa questão dos registros, né? O que eu preciso, de fato, registrar. E a 216, ela preconiza que alguns registros, eles devem ser feitos de uma forma obrigatória. Para quê? Para que ele me sirva como um parâmetro da fiscalização da vigilância sanitária. E a primeira planilha que ela vai preconizar, que ela vai estabelecer, é a planilha de limpeza ou manutenção de equipamentos de climatização e filtros. Um dos pontos de toda e qualquer planilha que ela for confeccionada, ela precisa ter a data que foi efetuado o tipo de serviço, qual foi o procedimento que você executou e principalmente quem fez. Então, quando a gente for
limpar esses equipamentos de climatização, por exemplo, ar-condicionado, coifas, elas devem ser escritas, né, quando houver essa questão aí da troca do filtro, tá? A segunda planilha, o segundo ponto do registro, vai ser a manutenção programada de equipamentos e calibração de instrumentos de medição. Olha só, nem sempre a gente vai estar limpando alguns equipamentos diariamente, como, por exemplo, refrigeradores, freezers. Então, eu preciso estar registrando esses equipamentos que não são lavados diariamente. Porque aquilo que é lavado diário, você não precisa ter um controle, porque você vai estar lavando todos os dias, né? Eu consigo visualizar aquela sujeira que foi feita de manhã e que no final do turno eu vou estar limpando. Agora, um refrigerador, né, uma estufa, da quais aqueles equipamentos que não são limpos diariamente, eu preciso ter essa planilha. E também preciso ter a questão da calibração dos meus equipamentos de medição. Então, a gente precisa ali programar de uma forma preventiva a calibração do meu termômetro, por exemplo, tá? Da minha balança, porque eu não posso trabalhar com algo que esteja fora dessa calibração. Não tem como eu falar que ele está quebrado, por isso que a gente vai trabalhar com medidas preventivas. O terceiro ponto é a limpeza de instalações e equipamentos. Mais uma vez, ressaltando a importância daqueles equipamentos ou instalações como teto, janelas, portas, que não são limpas diariamente. Por isso que cabe a gente sempre estar registrando a data e principalmente quem foi o meu colaborador que me auxiliou aí nessa questão da limpeza dessa minha instalação. O nosso quarto ponto vai ser a higienização do reservatório de água. Bom, o reservatório de água, a RDC, ela preconiza que ela seja limpa a cada 6 meses. Então, quando a gente coloca essa higienização feita a cada 6 meses, ela vai estar ali, principalmente dentro do reservatório, eu verificar a estrutura dessa minha caixa, verificar se ela está quebrada, se tem algum tipo de rachadura, se tem presença de algum objeto estranho e como que está o funcionamento dessa minha caixa d'água. Fiz todo o procedimento, né, que a gente vai ver que ele vai estar ali paralelo ao POP. E mais uma vez, registrar a data que foi feito, o nome do colaborador que efetuou a limpeza e a próxima data provável dessa higienização. Porque quando a gente pensa em 6 meses, qual que seria essa data? Bom, se eu limpo em fevereiro, a próxima data seria o quê? 2 mais 6, 8, seria em agosto, né? Então, a gente ter esse controle mais eficaz e mais rápido de eu identificar qual a próxima etapa dessa minha higienização. Olha só, eu posso pedir para o meu colaborador da minha empresa higienizar essa caixa d'água e eu sugiro que vocês acompanhem, porque se caso ele fala, eu limpei a caixa e ele não executar, vai dar aí 1 ano para ele poder limpar essa caixa d'água de novo. Então, essa caixa você precisa acompanhar. E se caso você quiser contratar alguém terceirizado para executar esse tipo de operação, de limpeza, você pode, desde que você peça a ele uma nota fiscal, né, e com todos os dados do que ele executou, como tipo de produto, né, o tempo de sanitização que ele ficou, quais foram os procedimentos que ele fez e qual a próxima data também, tá? Então, a gente acaba solicitando para o meu terceirizado ele fornecer essa planilha para a gente. O próximo é a monitorização de temperatura. Então, eu tenho temperatura, tanto o controle da minha temperatura quente, dos meus produtos quentes, quanto dos meus produtos refrigerados ou congelados. E é importante a gente frisar que quando eu tenho um equipamento, já que você vai uma vez por semana, ou você é um técnico permanente, você precisa ter os dados comparativos. Se ontem seu freezer ele estava a menos 12 graus, por que hoje ele está 0? Eu tenho uma variação de temperatura que eu preciso observar. Ele aumentou essa temperatura porque a porta estava aberta, porque houve um pico de energia, porque ele não tá o tempo todo abrindo e fechando. Então, são dados que ele vai começar a te chamar a atenção. Agora, se você tem uma temperatura de geladeira de 4 graus, amanhã 5, voltou depois para 4, foi para 6, é uma oscilação
que a gente ainda é aceitável. Agora, quando você tem uma temperatura que ela sai de 4 graus e por qualquer outro motivo ela foi a 25 graus, a gente vê que, primeiro, o refrigerador ele não está funcionando. Segundo, todos os dias ele estava vindo 4, 6, 7 graus. E agora ele saiu de 4 graus e foi para 25 graus. A primeira coisa que eu penso é que o refrigerador ele quebrou, tá? Então, é por isso que ele vai me servir de dados de parâmetros, né? Eu tenho esse controle para poder identificar que realmente o meu equipamento ele não está funcionando. E um dos fatores mais importantes e que já foi pauta, né, de uma das nossas palestras é o controle binômio tempo e temperatura. Aqui é o nosso ponto-chave para a gente poder eliminar, prevenir, reduzir os riscos que os micro-organismos eles podem nos proporcionar. Então é por isso, não desmerecendo as outras planilhas, mas a planilha de monitorização de temperatura é a crucial que a gente vai ter tanto para o nosso controle quanto para a fiscalização da vigilância sanitária. E um dos últimos pontos que a gente tem é a capacitação dos manipuladores em higiene. Quando a gente pensa nesse programa, eu preciso estar treinando constantemente o meu manipulador. E dentre os pontos de treinamento que a gente vai ter, é capacitar ele quanto à existência e os tipos dos micro-organismos, as boas práticas, os cuidados que eles precisam ter em todas as etapas de operação, tá? E aí, mediante a isso, não adianta você falar, contratei um funcionário, treinei ele hoje, e aí você nunca mais treina esse funcionário. Não, eu não posso fazer isso, tá? Então, a gente precisa ter uma periodicidade dessa capacitação. De quanto em quanto tempo? Bom, geralmente, você que também vai determinar, de 6 em 6 meses, de 3 em 3, de ano em ano, mas eu preciso ter uma frequência. Lembrando que essa frequência dessa capacitação é quando ou você mesmo pode promover esse treinamento, ou eu chamar uma pessoa de fora com um tema diferenciado, a gente trazer algo novo. Mas essa capacitação não tira a observação diária. Por exemplo, você foi lá e ensinou o seu manipulador a higienizar as mãos de forma correta. E quando você estava observando o fluxograma da sua preparação, você observou que o seu manipulador passou e abriu a lixeira com a mão. Nesse exato momento, você para só com aquele manipulador e orienta ele sobre a questão da higienização. Reforça a importância, faz ele lavar novamente e aí sim, você também pode registrar que naquele dia você observou algo errado e consertou, fazendo com que ele assine que novamente ele foi orientado, treinado e corrigido diante dessa situação. Por que eu preciso fazer isso? Porque imagina só, vamos supor que eu pego um alimento qualquer e quando eu for fazer a coleta de amostras ou uma análise microbiológica, eu encontro um Staphylococcus aureus, um micro-organismo oriundo praticamente da microbiota desse meu manipulador. Qual a justificativa que eu posso dar para a vigilância sanitária? Não tem algo plausível para eu falar que a culpa é do meu fornecedor. A gente vai ver que existem alguns micro-organismos que não tem para onde a gente fugir, que a culpa dele é realmente desse meu manipulador. Então, por isso que é tão importante a gente sempre frisar a importância e deixar registrado, porque um dos maiores objetivos dessa minha planilha, ressaltando mais uma vez, é que ela vai nos auxiliar e fortalecer a nossa segurança, tanto alimentar quanto também para a fiscalização da vigilância sanitária, fazendo com que a gente se livre aí de uma possível multa, uma possível fiscalização. E qual a importância de eu elaborar e preencher essas planilhas? Bom, é importante, antes de mais nada, eu, dentro do meu processo de capacitação desse meu manipulador, eu orientá-lo o que eu estou fazendo, qual a importância da criação das planilhas, o cumprimento das etapas operacionais do que ele foi treinado, porque muitas vezes todas essas falhas, elas vão estar acontecendo dentro da cadeia produtiva. E quando o meu funcionário, ele é incumbido, ele é responsável por preencher, muitas vezes ele não vai preencher porque ele acha que é só um papel, ele acha que é algo que, se ele escrever errado, ou anotar uma temperatura de um freezer que está com a temperatura
por elevada, ele preencher como se ela tivesse certa, né? Preencher que dentro de um checklist, que aquilo que não estava conforme, ele botar conforme. Por exemplo, meu piso estava completamente sujo e no momento do checklist ele preencher conforme, isso pode me trazer uma falsa realidade. Então, é importante eu colocar para todos esses meus manipuladores a importância desse preenchimento dessa planilha, que ela vai nos servir como base para a gente poder controlar e monitorar essas falhas existentes. E a minha planilha, ela apresenta 3 pontos de fundamentais importância. A primeira dela é a gente anexar todos esses documentos. A RDC, ela coloca para a gente de uma forma muito clara que o meu fiscal, ele vai te cobrar o registro de 30 dias. Mas como experiência prática, eu recomendo a você que não guarde somente por 30. Geralmente existe aí, é claro que vai depender de cada região, de cada fiscal, mas existem fiscais que cobram até 90 dias. Então eu sugiro que você guarde as suas planilhas, o seu controle de ficha técnica, de temperatura, de calibração por no mínimo 3 meses, tá? Que aí é o que o fiscal ele vai te cobrar. Aí você pode até falar bem assim, mas olha, você não acabou de falar que a RDC, ela te cobra ali por 30 dias para você bater de frente com o fiscal, falando que você só tem a planilha do mês passado, você tem que estar muito certo, né? Nenhuma falha pode existir. E é muito difícil, né, a gente pensar dentro de um fluxograma com tantas etapas, com tantos métodos operacionais, não aparecer uma ou outra falha. E muitas vezes o seu fiscal, ele vai ser um pouco mais flexível, né? Ele tá vendo ali que é momentaneamente que houve um erro, né? Uma falha, não é algo grotesco, como por exemplo, meu freezer é para ser descongelado toda quarta e o fiscal apareceu lá na quinta e ele vê aquele seu freezer ali com acúmulo de gelo, às vezes ele te punir. Se você tiver dos 3 meses passados, muitas vezes ele vai ser mais maleável e entender que ele não foi lavado na quarta, né? Mas que vai ser dentro da sua conversa, dentro do seu controle, ele vai ser aí higienizado hoje ou até mesmo amanhã, tá? Do segundo ponto é identificar justamente essas falhas, né? Onde é que estão sendo falhas constantes, onde é que a gente precisa reforçar o meu treinamento, o meu sistema de capacitação. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai ter dessa importância dessa planilha, porque ela vai servir como dados comparativos, né? Olha, está sendo frequente o surgimento de pessoas com barba, com unhas grandes, com cabelos fora da touca. Então, eu não preciso falar que é um só manipulador, mas como está sendo frequente, será que não é um ponto para um próximo treinamento? E por último, eu estar justamente verificando onde de todas essas minhas etapas, qual o ponto mais importante que eu preciso estar verificando. Então, é por isso que a gente precisa desse respaldo dessas planilhas, da existência, do comprometimento de que tanto quem está preenchendo, quanto aquelas pessoas que vão ser avaliadas. É importante a gente sempre frisar que a legislação, ela vai estar sempre olhando para a segurança desse meu alimento, para esse meu consumidor. Mas você, como consultor ou como um técnico em nutrição atuante dentro dessa área de produção, você também precisa olhar para o seu proprietário, né? A gente trabalhar com outras planilhas, como por exemplo, de controle de estoque, quanto de produto que está sendo perdido, né? Quanto de produto que está sendo utilizado, até para a gente poder trabalhar com as duas vertentes, né? A segurança do meu alimento e o controle do meu consumo, da minha venda, da minha perda, para que a gente possa associar os dois. E aí, ao longo da sua carreira, ao longo da sua formação e principalmente com a necessidade da empresa, você vai ser possível identificar outras planilhas que podemos estar utilizando. Dentro da sua prática profissional, existem diversos tipos de planilhas. E isso você pode pesquisar pela internet, em alguns livros. As planilhas, elas já existem. Mas eu recomendo que você pegue uma planilha como referência de um livro, de uma legislação, né, de um site, e você modifique ela de acordo com a sua unidade, tá? Porque às vezes você pode estar utilizando um nome técnico que o seu colaborador ele não entenda, tá? E aí como é que a gente vai fazer para a gente poder ter esse controle
de preenchimento e principalmente de leitura, porque a leitura da planilha, ela tem que ser fácil e claro e compreensível para todos os colaboradores da unidade, e não somente da sua forma mais técnica, tá? E quem é o responsável para realizar o controle de qualidade, né, o preenchimento dessa sua planilha? Olha só, eu preciso entender de duas formas. Se eu sou um técnico em nutrição presente diariamente dentro da minha cadeia de alimentação, dentro da minha rede de alimentação, eu mesmo posso estar preenchendo. Mas eu sugiro para que vocês desempenhem sempre alguém para que ele possa estar preenchendo, para que ele execute, porque é impossível a gente estar presente em todas as etapas dessa produção, ou em todos os turnos, né? Às vezes você trabalha de manhã e à tarde e o seu estabelecimento funciona 24 horas, muitas vezes, por exemplo, como uma padaria, ou se não, você é um consultor. E aí, como é que você vai ter esse controle de preenchimento dessas planilhas? E eu te sugiro que, eu gosto muito de trabalhar, a gente pensando em quem é esse meu manipulador que se destaca na produção. Eu não posso pensar só naquele cara que é o mais responsável, o que chega é sempre certo, que nunca erra. É claro, isso para mim é um ponto muito positivo, porque eu sei que eu posso contar com ele e eu sei que não é ele que vai cometer a falha. Mas eu gosto do desafio. Eu prefiro muitas vezes pegar aquele meu manipulador, que ele é um pouco mais problemático, né, que não cumpre muito ali dentro desses atributos, e eu dar um voto de confiança. É claro que para isso eu vou precisar monitorar esse meu funcionário. Mas além de eu tentar dar uma chance para ele, de destaque, né, de eu ter o meu problema ali mais perto de mim, eu consigo fiscalizar mais. E aí, um dos únicos itens, né, que eu acho muito importante para a gente poder verificar é que esse meu colaborador, ele saiba ler e escrever, tá? Porque muitas vezes a gente fala, mas isso é óbvio, todo manipulador sabe. Não é óbvio. Às vezes a gente vai ver que dentro da própria empresa eu tenho o meu recrutamento interno. E dentro desse meu recrutamento interno, ele era um cara da limpeza, que não sabe ler nem escrever, e como ele foi responsável, pontual, ele se mostra ali comprometido com a empresa, a própria empresa deu a chance dele mudar de cargo e ele vai se elevando. Então, a gente precisa verificar com muito cuidado, com muito respeito, se ele realmente sabe ler, escrever, se ele entendeu o que você está dizendo ali no preenchimento da planilha, tá? Para ele poder estar ali sempre posicionado a estar preenchendo. E lembrando sempre que da importância dele realmente preencher o que está certo e o que está errado. Eu não posso falar que um produto, na hora da minha fiscalização, produto contém etiqueta, e ele colocar que contém, só para ele poder, né, de uma certa forma, livrar ali um parceiro, né, ou ele mesmo minimizando esse erro que ele possa apresentar. E olha só, dentro de todo o nosso cenário dentro do mercado, eles estão cada vez mais competitivos, né? A gente precisa entender que hoje o mercado, ele mudou muito. Existe muito a questão da globalização, do marketing e principalmente desse controle de qualidade. Os nossos clientes, eles estão cada vez mais exigentes em relação a um alimento seguro, a um alimento saudável, um alimento que ele apresente uma aparência bonita, uma aparência, né, boa. Isso tudo fora do preço. É claro que o preço ele também vai ser algo mais atrativo. E como uma espécie de competitividade, de globalização, de marketing, os empresários, de uma forma em geral, eles estão trabalhando muito com esse padrão de controle, esse padrão de gestão. Então, está nas suas mãos a gente executar isso através da gestão. E a gestão, ela coloca isso para a gente. Planejamento, verificação, controle, tá? Então, como que eu vou estar conseguindo fiscalizar se eu não tenho um desses? E quem vai me ajudar é justamente a elaboração dessas minhas planilhas. E isso hoje está tão claro que um dos principais pontos que muitos clientes eles nos procuram
para ajudar é justamente na confecção dessas planilhas, né? Como que a gente pode estar gerando planilhas que possam dar a ele esse respaldo de controle, de fiscalização, de mostrar metas, de mostrar o índice de desperdício, de mostrar quais são os meus manipuladores que mais me dão trabalho, da gente deixar tudo isso registrado. E são dados, e os dados são claros, não é a minha palavra, é o que está justamente registrado, onde eu tenho as minhas piores falhas no manipulador para higienizar as mãos, onde eu mostro que eu tenho produtos que não são tão bem vendidos e que eu estou perdendo muito deles, e principalmente o controle dessa minha mercadoria, né? Então, por isso que é tão importante hoje, dentro desse nosso cenário tão competitivo, a gente mostrar o controle e o equilíbrio que a gestão, a administração, ela vai nos proporcionar. E por isso que é tão importante que você saiba operacionar itens básicos, né, da informática, que é o Word e o Excel. E aí você pode estar trabalhando aí com as suas planilhas dentro desses dois sistemas que são bem práticos aí para a gente poder ter essa confecção e elaboração dessas nossas planilhas. E qual a importância da gente planejar, né, esse sistema dentro da minha unidade de alimentação? Eu ter todo um controle do manual de boas práticas, dos POPs, das planilhas, dos controles de fiscalização. Bom, quando a gente pensa na cadeia produtiva, nesse meu alimento, a gente precisa sempre frisar que ao final de todo o meu fluxograma, o meu alimento ele vai ser 100% seguro ao meu cliente. E quando eu penso em 100% seguro, eu preciso ainda incluir os 3 dias após o consumo desse meu produto, né? Se realmente está livre ali de algum tipo de toxina, de algum tipo de micro-organismo presente dentro desse meu alimento. Por isso que eu preciso também ter todo o cuidado de orientar como que deve ser o consumo e o armazenamento desse meu produto. E para isso, eu também preciso de uma outra planilha, que é a minha planilha de coleta de amostras, né? Onde a gente vai ter todo o cuidado da minha rastreabilidade do meu produto. Então, depois desses 3 dias, não veio ninguém reclamar, não teve nenhum surto alimentar, eu posso estar descartando esse meu alimento e eu estar dando baixa lá na minha planilha de controle de coleta de amostras, tá? E além de todo esse controle, a gente vai trabalhar para prevenir as doenças transmitidas por alimentos. E hoje, quando a gente pensa muito nesse controle, eu preciso entender que o meu controle de verificação, de monitoramento, ele vai fazer com que ele possa ser um risco de vida ou de morte em questão de segundos. Mas se houver, né, a questão desse controle, dessa fiscalização, desse comprometimento e principalmente dessa minha análise comparativa, ele pode sim ser também dados aí para a gente ter uma melhor qualidade de vida e bem-estar que esse meu alimento ele vai estar fornecendo. Bom, diante disso tudo eu preciso falar de segurança alimentar. Quando é que surgiu? Por que que a gente tem esse nome? E por que que é tão importante a gente trabalhar com a segurança alimentar? Afinal de contas, todos os livros, as legislações, elas vão trabalhar respaldadas que, ao final, meu produto, ele proporcione a segurança alimentar. Quando a gente pensa em segurança, a gente, de fato, precisa pensar em algo militar, em algo ali totalmente blindado, em algo seguro. E essa expressão, ela surgiu pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. E aí, quando a gente pensa nesse controle, as guerras, elas duravam dias, às vezes até meses e anos, né? Então, quando surgiu esse primeiro quesito da segurança alimentar, surgiu na Primeira Guerra Mundial, e lá existia um controle muito grande dos alimentos. Então, a tropa, ela precisava estar bem alimentada para que ela conseguisse ficar muitos dias ali. E ali, durante todo esse cenário de guerra, surgiram várias coisas importantes também, como, por exemplo, a questão da apertização, um método de conservação que eram utilizados para que os alimentos ficassem enlatados e eles não mofassem. Porque quando o alimento ele era fornecido para essa guerra,
ficava fora de refrigeração, muito tempo lá dentro, às vezes não, né? Não existiam fogões apropriados, né? A questão ali dele poder manter o alimento dele ou frio ou quente, o alimento ia estragar. E quando ele estragava, quando ele se contaminava, os soldados eles ficavam enfraquecidos, tinham a questão de perda de peso, diarreia, vômitos, né? Então, originou-se ali, dentro daquele período de guerra, justamente o controle de quanto de matéria-prima ele deveria ser enviado e, principalmente, o controle de prazos de validade, de alimentos seguros que poderiam ir para lá. Então, é por isso que a gente teve, né? Claro que a gente, em falar em guerra, é sempre pontos negativos, mas também houveram esses pontos positivos de trazer para a gente a segurança alimentar e também um dos principais métodos de conservação, que é a apertização, que é aqueles alimentos que são enlatados, né? Então é por isso que a gente tem tanto tempo aí de produtos enlatados, garantindo essa segurança alimentar, principalmente voltada aí para a época dos soldados. Aqui no Brasil, o termo é segurança alimentar e nutricional, justamente dentro de todas essas etapas da minha cadeia produtiva: sanitização, descongelamento, dessalgue, né, temperatura de manutenção. Então ele veio olhando não só a questão de micro-organismos, mas também a segurança de preservação dos meus valores nutricionais, né? Não adianta nada eu falar de um alimento seguro sem eu falar da qualidade alimentar. Então eu preciso entender que ao ferver um leite, quanto tempo ele precisa ficar ali para eu matar o meu micro-organismo e principalmente para eu garantir a presença da vitamina A e vitamina D. Lembrando que elas são termossensíveis. Se elas ficam muito tempo no fogo, eu mato todos os micro-organismos, mas em contrapartida eu vou estar ali bebendo uma água branca, sem qualidade nutricional nenhuma. Então aqui no Brasil, a gente precisa sim ter a segurança alimentar, eliminando todos os meus 3 tipos de perigo: químico, físico e biológico, e também preservar o meu valor nutricional, para que eu tenha ali, né, uma criança, um adulto, um idoso, crescendo dentro do parâmetro da garantia nutricional, né, que ele desenvolva ali e ele mantenha toda a preservação dos meus nutrientes. Bom, pessoal, quando a gente pensa então em segurança alimentar, em controle do meu manual de boas práticas, do meu cumprimento do meu POPs, eu preciso sempre ter em mente o controle. E controle nada mais é do que o registro das minhas planilhas. Tá? Então a gente precisa sempre guardar isso como respaldo, que elas sejam de formas claras, objetivas, que estejam em dias, né, e alinhado com a minha legislação, também dentro da minha unidade, que eu explique isso para o meu funcionário e para o meu proprietário, a importância delas serem preenchidas fielmente. E para você que deseja ser um consultor na área de alimentação, uma das nossas primeiras prioridades é fazer com que o nosso tempo ele seja otimizado, porque você vai estar ali dentro 1 ou 2 horas por semana para poder alinhar toda a qualidade da sua cadeia produtiva. E para isso, você não pode estar perdendo tempo em você ir verificar, né, visivelmente. A planilha ela já te traz isso. E a partir do momento que você identifica uma falha ou algo estranho dentro de um item de uma temperatura, você sabe exatamente qual refrigerador ir. Você sabe em qual manipulador conversar, qual a área que estava mais suja durante essa semana, e a gente reforçar treinamentos, né, chamar aquele meu funcionário que ele estava responsável pelo preenchimento, saber o que houve, e assim você dá muito mais qualidade para a sua visita, para a sua ação. Lembrando que muitas vezes o técnico ele está ali durante a semana inteira e ele não observou um erro que o fiscal observou com 5 minutos. Já observaram isso? Às vezes a gente está dentro da área de produção todos os dias, trabalhando 8 horas, e quando o fiscal da vigilância ele chega, ele encontra um produto vencido de 2, 3 dias e que você não viu. Você não viu porque muitas vezes a gente se acostuma com os erros, a gente vai tampar um buraco ali de um funcionário que faltou, você está envolvida com ficha técnica, com outras criações e acabou deixando essa fiscalização tudo para você. Não dá tempo e aí, consequentemente, essas falhas vão existir. O consultor não.
quando o consultor ele vai na unidade, a primeira coisa que ele vê são as planilhas. E aí, quando ele tem esse respaldo das planilhas e principalmente o controle daquela pessoa que ele deixou responsável, ele chama e ele vai analisar todos aqueles dados. E quando ele observa os dados, ele verifica quais são os pontos que ele deve ir imediatamente corrigir. E depois que ele faz, óbvio, né, essa correção, essa verificação, ele dá uma outra volta e aí ele tem um tempo mais livre, mais prático para ele poder estar fiscalizando toda a unidade. Não perca a chance de você ter essa segurança nas suas mãos. Seja um consultor de uma forma tranquila, prática, com a diversidade, né, de vários estabelecimentos, e nunca um estabelecimento vai ser igual ao outro. Não tem como eu copiar as minhas planilhas, porque são unidades diferentes, são realidades diferentes e são principalmente colaboradores diferenciados. E isso a gente, infelizmente, não tem como a gente ter uma receita prática fechada. Sempre elaborem, preenchem e armazenem as suas planilhas pelo menos durante 3 meses. Continue nos seguindo nas nossas redes e nos vemos em breve.